Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, Sara. Boa noite, Renata. Tudo bom? Boa noite, Matheus. Que bom que vocês estão aqui. Já vamos começar a nossa live de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, 1 hora comigo, até às 8, então. A gente vai conversar sobre essas duas disciplinas, que são as últimas disciplinas da sua prova. A partir ali da questão 68, 69, começa, então, 6 questões de direito do trabalho e 5 questões de processo do trabalho. É muito importante, desde já, vocês começarem a treinar, a resolver o simulado em outra ordem. Porque, às vezes, a ordem que você faz a prova, né, aquela ordem que ela já vem, então, do 1 ao 80, não é a melhor ordem para você. Às vezes, se você é muito bom em direito do trabalho e processo do trabalho, você chega exausto lá nas últimas questões e deixa passar questões fáceis. Lembrem-se disso, tá? Boa noite, Raíssa, que bom que você tá aqui com a gente. Então, gente, é muito importante vocês começarem a treinar essas possibilidades. Então, se você se garante em direito do trabalho, em processo do trabalho, não deixa para fazer essas questões no fim. Por quê? Porque você vai estar mais cansado lá no fim. Então, o que eu sugiro é que vocês comecem a treinar para ver o que dá certo e o que não dá certo para vocês, tá bom? Gente, é importante lembrar que o arquivo, né, das questões que a gente vai comentar hoje está disponível no link da bio, tá bom? Então, tem um link no CPURES OAB, vai ter lá um linkzinho que vocês vão poder baixar o documento que tem as questões comentadas e também algumas revisões, tá? Então, eu sugiro que vocês peguem para ir acompanhando, porque algumas questões têm um enunciado mais longo e se eu ficar falando aqui, chega uma hora que vocês também nem sabem mais do que eu tô falando, né? Então, já se perderam. Então, quando a gente lê, fica um pouco melhor para acompanhar aí a correção. Boa noite, Nara. Boa noite. Então é isso, pessoal. Antes de vocês entrarem, quem tá entrando agora, eu tava conversando aqui com a galera que entrou às 7 horas, de começar a tentar fazer a prova da OAB, né, os simulados, em outra ordem, numa ordem que valorize mais os seus conhecimentos, para que você consiga, na primeira parte da prova, garantir pontos, porque são 5 horas de prova, e às vezes a gente chega muito cansado lá no final. E eu sempre gosto de destacar isso, dessa questão de inverter, às vezes, a ordem da prova, porque as minhas matérias são as últimas. Né? Então é para fechar com chave de ouro, mas às vezes você chega lá no final exausto. Então eu sugiro que vocês visitem essas últimas questões antes do final, tá bom? Porque aí você consegue garantir alguns bons pontos, ainda mais se você tem tido um bom desempenho aí em direito do trabalho e processo do trabalho, tá? Professora Carol, boa noite, que bom te ter aqui. Tiago, é super importante. E às vezes eu tô falando isso da minha matéria, mas às vezes é uma outra disciplina, né? Eu sei que penal e processo penal também são ali, é um pouquinho antes de direito do trabalho e processo do trabalho. Então, às vezes a gente já chega muito cansado. Então, a gente tem que valorizar que o início da nossa prova, além de você estar mais ativo, você estar mais desperto, você estar ali, tem uma outra questão que é quando a gente vai acertando as questões, você vai confiando, você vai lendo a questão e você vai falando, nossa, isso aqui eu tenho certeza. Você vai ganhando confiança. Essa confiança também tira um pouco a ansiedade, que é inevitável, que ela existe, ela estará com vocês.
E você consegue fazer o resto da prova, ainda que você não saiba tudo de tributário, de direito civil, de direito empresarial, mas você consegue fazer a prova mais tranquilo porque você já garantiu os seus pontos, tá? Por isso que dá tempo ainda, a gente ainda tem um pouco mais de 3 semanas, é isso? Um pouco mais de 3 semanas para a prova, então dá tempo de vocês pensarem em todas essas estratégias, tá? Especialmente na gestão de tempo também. Boa noite, professor Diego, professor de civil, muito feliz de ter vocês aqui, minha equipe amada, que bom, que bom. Vamos começar porque eu quero falar de 11 questões no total e se a gente não começar eu não vou conseguir, né? E aí eu quero destacar, a gente vai começar com direito do trabalho e depois a gente passa para o processo do trabalho. Direito do trabalho, 6 questões, processo do trabalho, 5 questões. Gente, eu falo para todo mundo e que assiste as minhas aulas que o meu objetivo é que você que odeia direito do trabalho, porque eu sei que existe muito, eu não sei porquê, mas eu sei que existe muitos exemplares dessas pessoas, meu objetivo é que você acerte as questões fáceis. Tem questões fáceis. Se você pegar todas as provas da OAB, e aí eu posso falar, né, melhor das minhas disciplinas, tem questões fáceis, médias e questões difíceis. Sempre vai ter. Então, o meu objetivo é que você garanta as questões fáceis, mesmo você não querendo estudar direito do trabalho, mas que com as nossas aulas você consiga garantir uns pontos, aqueles pontinhos básicos, sabe, que vão te ajudar aí na aprovação, nos seus 40 pontos, que é isso que você precisa para estar na segunda fase, tá? A primeira questão que a gente vai trabalhar é da Rita, questão de direito do trabalho, tá? É sobre a Rita, ela trabalhava de 22 às 5, trabalho noturno. Lembra disso? Trabalho noturno urbano de 22 às 5. Ela trabalha como recepcionista em um hospital. E surgiu uma vaga no horário diurno e a empresa pretende transferir a Rita para o horário diurno. A questão pergunta, então, de acordo com o entendimento consolidado do TST, se a empresa pode ou não transferir Rita para o horário diurno. Então, ela trabalha à noite, vai para o trabalho diurno. O que eles estão pedindo aqui? Alteração do contrato de trabalho. Qual que é a nossa regra? O princípio da inalterabilidade contratual lesiva, que tem mais exceção do que regra, não é isso, pessoal? O que acontece? A regra é que eu não posso alterar de um jeito o contrato de trabalho que vá prejudicar o empregado. Mas a gente vai ter várias exceções. Às vezes que o legislador vai dizer, isso não é alteração unilateral. Às vezes a gente vai ter o que a gente chama de poder diretivo do empregador. São pequenas alterações que não afetam substancialmente o contrato de trabalho. E ainda o ius variandi, que está dentro desse poder diretivo do empregador, que também são essas pequenas variações. Aqui, vejam bem, ela trabalhava à noite, trabalho noturno, e a empresa quer colocá-la para trabalhar durante o dia. O que você precisa saber? A empresa pode fazer isso? Pode. Isso não é considerado uma alteração lesiva, uma alteração que prejudica o empregado. Por quê, gente? Porque trabalhar durante o dia é mais benéfico, né? Faz mais sentido até para o nosso corpo, biologicamente, para o convívio familiar, para o convívio social. Então, é mais benéfico o trabalhador, né, laborar durante o dia do que durante a noite. E, além disso, tem um segundo ponto. O valor do adicional noturno, o que acontece? Porque se ela trabalha de 22 às 5, ela faz jus ao adicional noturno, durante as 7 horas, durante todo esse período. E aqui, ela não vai incorporar, tá, gente? A gente não tem mais nenhuma hipótese de incorporação no contrato de trabalho, vejam bem. A gente tinha, quando o empregado ia para um cargo de confiança, ganhava uma gratificação. E essa gratificação, depois de 10 anos recebendo todo mês a gratificação, ela é incorporada ao contrato de trabalho. Isso não existe mais, caiu com a reforma trabalhista em 2017. Então, a resposta dessa nossa primeira questão de direito do trabalho é o seguinte, é a letra A. Na verdade, calma. Aqui é a letra B, perdão. É a letra B, que vai dizer o quê? Que a alteração do turno noturno para o diurno é lícita, mesmo com a supressão do adicional noturno, tá? Então, vejam bem, eu vou poder fazer essa alteração sem problemas e eu vou suprimir o adicional noturno. Por quê? É o que a gente chama de salário-condição. Enquanto eu estiver nessa condição, eu recebo esse adicional. Mas se eu paro de trabalhar à noite,
Daí eu deixo de receber o adicional noturno, não há nenhuma ilicitude nisso. Tranquilo, pessoal? No material tá tudo explicadinho e tem aqui a súmula 265. Súmula 265 do TST. Anota aí. É exatamente essa súmula que diz que a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Tá certo? Maravilha, pessoal. Vamos seguindo então para falar da Júlia, que é analista de sistemas em uma empresa de tecnologia e solicitou ao empregador trabalhar remotamente. Gente, aqui a gente entra para falar de teletrabalho, assunto que tem caído muito desde a reforma trabalhista em várias provas de TRTs também, mas a FGV também tem cobrado muito. Você pega aí desde a reforma trabalhista, que foi em 2017, a gente já caiu umas 5, 6 vezes o mesmo assunto, veja, o mesmo assunto. Eles mudam um parágrafo, eles pegam um outro detalhe, mas é tudo sobre teletrabalho. Aqui a gente tem algumas afirmativas. Eu vou ler com vocês para a gente julgar verdadeiro ou falso, tá? No material, vocês vão ver que eu trouxe toda a regulamentação do teletrabalho. Gente, toda a regulamentação significa 2 slides, tá? 2 páginas. É rapidinho, não é muita coisa. Porque é o capítulo que foi introduzido que vai do 75A até o 75G. Tá bom? São esses artigos da CLT. Então vamos lá. A letra A diz assim: o teletrabalho só pode ser assim considerado se a prestação dos serviços for totalmente fora das dependências da empresa. Gente, errado, né? Errado. Vocês conseguem ver o erro dessa questão? O teletrabalho, ele é assim considerado a prestação preponderantemente fora da empresa. Mas se o empregado tem que comparecer um dia ou outro, seja para prestar conta, seja para uma reunião, isso não vai descaracterizar o teletrabalho. Tudo certo? Continua o contrato com teletrabalho tranquilamente. A letra B diz que o ajuste entre Júlia e seu empregador poderá ser tácito, assim como ocorre com o próprio contrato de trabalho. O contrato de trabalho pode sim ser tácito, tá? A ausência de anotação na carteira de trabalho é uma irregularidade administrativa. A gente vai reconhecer todos os direitos de um contrato de trabalho, mas eu vou ter uma irregularidade administrativa porque eu preciso dessa formalização. O teletrabalho não, a gente não admite aqui a figura tácita do contrato de teletrabalho. Ele é um contrato que precisa ser formalizado, então eu preciso registrar tudo. Registrar o momento em que o empregado vai para o teletrabalho. Se ele volta para o presencial, eu também registro na carteira de trabalho. Então é importante que vocês tenham isso em mente. É um contrato que tem que ser escrito. Tem que ser escrito, tem que ser registrado na carteira de trabalho. Então, letra B errada também. Letra C diz que o computador e demais utilidades que se fizerem necessárias para o trabalho remoto de Júlia não integrarão a sua remuneração. Essa sim é correta. Essas utilidades, essas ferramentas para trabalhar não são consideradas salário, não são consideradas remuneração, tá? E por fim, a letra D vai dizer que o ajuste entre as partes para o trabalho remoto deverá ser por mútuo consentimento, assim como o retorno ao trabalho presencial. Essa aqui você poderia ficar um pouco em dúvida, mas o que eu quero que vocês lembrem? E aqui pode um pouco contra o senso comum. A gente sempre vai pedir um mútuo consentimento quando for para uma situação que não seja tão favorável para o empregado. Então, e daí você pode pensar, bom, se eu estou no presencial e eu vou para o teletrabalho é melhor, porque o teletrabalho eu posso trabalhar de pijama, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, eu posso ficar com os meus filhos enquanto eu trabalho e tudo mais. Mas a gente tem que pensar sob a perspectiva do direito do trabalho. Se vocês lembrarem, o artigo 62, que fala sobre o controle de jornada, registro de jornada, a reforma trabalhista incluiu na exclusão do registro de jornada os teletrabalhadores. Isso significa que se você está em teletrabalho, e daí, pessoal, é diferente do home office, do trabalho, assim, por quê? Porque com a pandemia a gente teve várias modalidades e também foi provado que você consegue sim, você consegue registrar o ponto. Você consegue controlar minimamente se aquele empregado está trabalhando ou não, seja pelo login do sistema, pela produtividade, pelo horário em que ele está respondendo os e-mails. Então é possível você ter algum controle, tá? Mas aqui a gente está falando de teletrabalho, especificamente, tá bom? E quando falar trabalhar remotamente,
A FGV, quando ela fala de trabalho remoto, ela também faz referência, ou trabalho em domicílio, ela tá querendo saber dessa figura do teletrabalho. E aqui, como o teletrabalho não tem registro de jornada, ele é um trabalho mais desprotegido. Então vem comigo, olha aqui. Quando eu vou para o teletrabalho, eu tô presencial e o meu trabalho vai passar a ser telepresencial, né? É um teletrabalho, na verdade. O que acontece? Eu preciso do mútuo consentimento, porque aquele empregado estará mais desprotegido. Agora, quando ele volta, eu, empregador, chamo o empregado. Opa, quero que você retorne do teletrabalho. Ah, não, mas eu já me acostumei, eu quero. Não, daí eu não preciso do mútuo consentimento. Porque eu tô chamando, ele tá retornando para um trabalho mais protegido, tá certo? Então ele só precisa do mútuo consentimento quando vai do presencial para o teletrabalho. Do teletrabalho para o presencial não precisa de mútuo consentimento, precisa do quê? De 15 dias. O prazo de 15 dias para que a pessoa possa se organizar, tá? Para que o empregado se organize e volte para o trabalho presencial. Gente, leiam, por favor, os artigos 75B, 75C, 75D, 75E e 75F, tá bom? Artigos importantes aí para a sua prova. A professora, mas caiu agora no 34, não vai cair de novo no 35. Pode cair sim. Pode cair outras partes, outros detalhes, pode cair sim. E a FGV não tem problema nenhum de cobrar o mesmo assunto em exames subsequentes. Ela não vai cobrar a mesma coisa, então ela não vai pedir exatamente aquele detalhe. Ela vai pedir um outro parágrafo, um outro inciso, um outro artigo, mas ela pode pedir sim. Ela pode abordar o mesmo assunto em provas subsequentes sem problema nenhum. A gente tem várias provas disso, tá? Terceira questão é do Milton, que ele possui uma fábrica de massas com 23 empregados. E aí a gente já pensa, 23 empregados, eu preciso registrar o ponto? Preciso. Gente, muito cuidado, porque na última segunda fase, em Direito do Trabalho, caiu uma pergunta sobre isso, sobre a partir de quantos empregados o empregador precisa ter o registro de ponto. E muita gente foi para a súmula do TST, que é anterior à alteração da CLT, e errou, falou que eram 10 empregados. E o parágrafo 2º do artigo 74 da CLT foi alterado para 20 empregados, por aquela lei da liberdade econômica, não sei se vocês se lembram. Aquela lei da liberdade econômica, ela passou de 10 para 20 empregados. Então, empresas com menos de 20 empregados não precisam ter o registro de ponto. Mais de 20 para cima precisa, tá? Importante isso. E aí vai dizer o quê? Que ele conversou individualmente com cada empregado e para trazer maior agilidade, ele queria passar a marcar o ponto por exceção. Gente, marcar o ponto por exceção é marcar a hora extra só quando for realizada. Como que a gente está acostumado? A gente marca o ponto todo dia. E daí, no final, eu vou ver se eu trabalhei mais, se eu trabalhei menos. Por quê? Porque ninguém entra todos os dias às 8 e sai todos os dias às 6, dando um exemplo aqui, tá? O ponto por exceção é, eu só vou marcar o ponto, eu não vou marcar regularmente meu ponto. Eu vou marcar quando for uma exceção à minha jornada normal. A minha jornada normal é de 8 às 18, com 2 horas de almoço. Ah, mas se eu entrei às 7 da manhã, aí eu marco, porque não é o normal. Ah, mas eu saí às 21, vou marcar também. Por quê? Porque é a exceção. Eu só marco quando eu fizer hora extra, tá? E aí a questão vai perguntar, como que eu posso, então, instituir essa marcação, esse controle de ponto, esse registro de ponto por exceção? E aí também reforma trabalhista, tá? Que já não é nova, mas ela continua caindo bastante. Que é válido o acordo individual para o registro de ponto por exceção. Olha só, gente, artigo 74, parágrafo 4º, que diz que fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Gente, percebam, todos esses artigos que eu estou falando, eu espero que você esteja acompanhando comigo no documento, né?
no arquivo que a gente disponibilizou no link da bio, ou que você esteja anotando para ler depois. Esses artigos são importantes. Esse artigo eu acabei de ler, o parágrafo 4º, que permite, então, o registro de ponto por exceção por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. Mas veja, o parágrafo 2º fala que os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, aí sim é que será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída, ou seja, o registro de jornada, tá bom? Atenção, atenção, fiquem de olho nisso. Gente, qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat que eu acho que eu consigo ver e responder, tá bom? Podem falar aqui comigo que a gente vai... Aproveitem, né, também para tirar essas dúvidas, tá bom? Que agora é a hora. Vamos lá, então, para a nossa quarta questão. Acho que é isso. Determinada sociedade empresária propôs em 2022 a um grupo de candidatos a emprego um contrato de trabalho no qual a duração máxima seria de 30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras. Então, a gente tem uma primeira hipótese aqui, uma primeira proposta de 30 horas semanais sem hora extras. 30 horas sem hora extras, tá? A minha aposta, Deliane, para direito do trabalho, salário e remuneração sempre tá lá. Sempre tá lá, pelo menos uma questão, tá? Quando não tem mais. Salário e remuneração, se você estudar, você vai garantir pelo menos 2 questões aí em direito do trabalho, tá? Não pode não estudar salário e remuneração. Inclusive nesse material que eu disponibilizei para vocês, tem até uma partezinha, tá? De quais são as verbas salariais, as verbas que não são salariais, porque você precisa ver isso e vai ter uma questão sobre isso. A gente já vai ver. Vamos voltar aqui para nossa questão, então, da sociedade que fez uma proposta de 30 horas semanais sem hora extra. A outra proposta são 26 horas semanais com a possibilidade de 6 horas extras. Então, eu tenho 30 horas sem hora extra ou 26 horas com, no máximo, 6 horas extras. E a questão pergunta, que tipo de contrato de trabalho é esse? Do que eu estou falando? E a gente está falando de contrato de trabalho em regime de tempo parcial. Você precisa saber disso, que o contrato de trabalho em regime de tempo parcial tem essas 2 hipóteses. Os dois, ou seja, 30 horas extras sem... Opa, vamos voltar. 30 horas, jornada de 30 horas, 100 horas extras, isso é uma hipótese de contrato por tempo parcial. E o outro, 26 horas semanais com 6 horas no máximo, 6 horas extras no máximo, também é a hipótese de contrato em regime de tempo parcial, tá? Isso aqui tá no caput do artigo 58A. Artigo 58A, que vai ter aqui seus 7 parágrafos falando do trabalho em regime de tempo parcial. Também tá no material, pessoal, já tá aqui para vocês lerem. Eu coloquei tudo. A nossa resposta é só o caput, mas eu já aproveitei para colocar os parágrafos, porque no momento que você estiver estudando, não vai cair o caput novamente, porque caiu no último, mas pode cair um desses parágrafos que eu tô falando aqui. Por isso que eu coloquei, porque você aproveita e já revisa, já lê essas coisas. Vou ler o caput com vocês. Considera esse trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Viram? Exatamente o que a questão fala. 30 horas, 100 horas extras, ou 26 horas com até 6 horas extras semanais. Horas suplementares, horas extras é a mesma coisa, tá bom? Lembrando ainda que o trabalho em regime de tempo parcial, ele vai ser pago de forma proporcional à jornada. Então, aquele trabalhador que está nesse tempo parcial, ele vai receber a mesma coisa que um trabalhador por tempo integral, mas ele recebe proporcional o tempo que ele estiver trabalhando, tá? As horas suplementares, as horas extras são pagas com um adicional de 50%, mesma coisa dos outros empregados, tá? Eles têm direito a férias, eles podem converter um terço do período de férias em pecúnia, em abono pecuniário. Essa parte aqui
igual ao contrato integral, tá? De tempo integral. Mas dê uma olhadinha nesses detalhes. A gente vem, então, para nossa quinta questão, que fala da Eduarda. A Eduarda é auditora, e aí o que acontece? Por necessidade de serviço, a empresa Calculadora Certa Limitada quer transferir a Eduarda. O enunciado me diz que, por necessidade de serviço e tendo em vista a previsão expressa em seu contrato de trabalho, a Eduarda será transferida por 4 meses para um distante estado da federação. Gente, olha só o que precisa chamar a atenção quando você está lendo o enunciado e tá falando de transferência. Eu quero que o seu olho pisque, entendeu? Que na verdade essa partezinha do enunciado pisque para você. Necessidade de serviço, muito importante. Previsão expressa no contrato de trabalho. Eu não preciso ter a previsão expressa. Eu posso ter um cargo de confiança, é suficiente, tá? Mas necessidade de serviço, previsão expressa no contrato de trabalho. E veja, ela vai ser transferida por um período. Ela vai ser transferida por um período. Se tiver alguém realmente acompanhando aqui, vem comigo. Se ela vai ser, é necessidade do serviço, tá previsto no contrato, ela pode ser transferida? Pode. E agora eu quero que vocês respondam. Ela vai fazer jus ao adicional de transferência? Eduarda vai receber aqueles 25% a mais pelo adicional de transferência? Veja bem, é necessidade de serviço, tem a previsão expressa no seu contrato de trabalho e ela vai ser transferida por 4 meses. E aí, tem ou não tem adicional de transferência? Tem. Tem adicional de transferência? Sim. Pode falar com confiança, tá? Tem sim adicional de transferência. O que vai determinar o pagamento do adicional de transferência? Alguém lembra? É exatamente o fato desta transferência ser transitória, ser provisória, tá? Essa transferência é provisória. Se a transferência fosse definitiva, e aí você tem que prestar atenção. Porque a banca não vai falar assim, é uma transferência definitiva. Ela vai falar assim, a Eduarda comprou imóvel e levou a família inteira e já matriculou as crianças na escola. Veja, vocês veem que é um ar de definitividade? Tá indo para ficar. Ou não, ela vai, mas ela volta todos os finais de semana para ficar com os pais, ou para ficar com o marido, para ficar com enfim, com quem seja. Então, assim, você tem que dar uma olhada para ver se o enunciado tá te mostrando, tá te contando uma história. Que a Eduarda tá indo para ficar, ou ela tá indo de forma provisória. Se ela tiver provisoriamente, ela vai ter direito ao adicional, tá? Isso tá na OJ 113 da SDI1 do TST. E além disso, parágrafo 3º do 469. Gente, 469, leitura obrigatória. 469 da CLT, leitura obrigatória, tá? Olha só o que tá. No parágrafo 1º tá dizendo que não estão compreendidos na proibição desse artigo, ou seja, a proibição de transferência, os empregados que exerçam cargo de confiança, ou seja, eles podem ser transferidos, e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra da real necessidade de serviço. Gente, real necessidade de serviço. Se você tá tomando nota, anota isso. Necessidade de serviço. Eu preciso ter a necessidade de serviço para poder ter essa transferência, tá? É essencial ter a necessidade do serviço. Tanto que aqui o enunciado nos disse isso. Além disso, parágrafo 3º, que é a resposta aqui da nossa letra D. Em caso de necessidade de serviço, ele vai poder transferir o empregado e ele vai ficar obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade enquanto durar essa situação. A OJ que eu mencionei para vocês, OJ 113 da SDI1 do TST, ela interpreta exatamente essa partezinha final do enquanto durar essa situação. Que é o quê? Essa situação não é para sempre, essa situação não é permanente, não é definitiva. Ela dura determinado tempo. Às vezes, aqui, veja, eu não preciso de um tempo exato.
Nesse caso, a gente tinha que a Eduarda ia ficar 4 meses provisório. Às vezes, você lendo o enunciado, você vai saber se é ou não provisório, tá? Você tem que pegar o que o enunciado tá querendo te passar. Se tá indo de malicuia ou não. Se tá um pé lá, um pé cá, tá bom? Vejam isso, que daí não tem erro. Quando é provisório, aí vai ter sim direito ao adicional de transferência. Quando for definitivo, não tenha medo. Não tenha medo de marcar que o empregado não fará jus ao adicional de transferência. Pode ficar segura e marcar que não tem direito, tá? Maravilha. Vamos aqui então para a nossa última questão de direito do trabalho, que é sobre o quê? Remuneração e salário. Vocês precisam ler o artigo 457, parágrafo 1º, parágrafo 2º, tá? Inclusive, tem até no meu Instagram, pessoal, eu tenho colocado umas questõezinhas para vocês resolverem, como uma forma de revisão. E outro dia eu falei exatamente dessa parcela que a gente vai conversar aqui, tá? Isso, Thiago, provisório, tá? E às vezes não é nem a palavra, mesmo que ela não apareça, mas você consiga captar que aquela transferência não é definitiva, você já sabe que é provisório e que então tem adicional de transferência aí, tá? Maravilha. Gente, nessa última questão de direito do trabalho, tá? Última questão de direito do trabalho, diz assim: na reclamação trabalhista movida por Paulo contra a Sociedade Moda Legal Limitada, o juiz prolator da sentença reconheceu que o autor tinha direito ao pagamento das comissões, pessoal, comissões, que foram prometidas, mas jamais honradas, mas indeferiu o pedido de integração das referidas comissões em outras parcelas, diante de sua natureza indenizatória. E aí a questão vai dizer, tá certo ou tá errado? Gente, trocando em miúdos. A questão tá perguntando, a comissão tem natureza indenizatória e, portanto, não reflete nas demais verbas, ou não? A comissão tem natureza salarial e reflete, sim, em 13º, férias e FGTS. Vocês sabem me responder? Comissão tem ou não tem natureza salarial? Meu Insta, vou botar aqui pra vocês, é @ana, com 2 N's, parlato.prof. Eu acho que é esse, tá? Tá aí. E alguém sabe me responder, pessoal? Comissão tem ou não tem natureza salarial? Tem natureza salarial, tá? Tem natureza salarial. Então, a gente vai dizer o quê? Que tá errada essa decisão, tá? Boa noite, boa noite, Clóvis. Gente, tem, tá? Então tá errada a decisão que indeferiu a integração. Vai ter o reflexo. Por quê? Porque a comissão tem natureza jurídica salarial e daí repercute em outras parcelas. Tem, boa. Agora eu tô gostando de ver o pessoal respondendo. Fico feliz de vocês participarem. A gente tem que aproveitar esses momentos que a gente tá ao vivo, né? Porque a gente fica só agora com esse mundo online, gravado, e a gente não tem mais troca. Gente, tem, tá? Isso tá lá, parágrafo 1º do 457, que vai dizer que além, então, da importância fixa estipulada, né, as gratificações legais e as comissões integram o salário. Então, comissões e gratificações legais têm natureza salarial. O que não integra ou que não tem natureza salarial tá no parágrafo 2º, pessoal, que é o quê? Ajuda de custo, auxílio alimentação, quando ele não é pago em dinheiro, tá? Se ele é pago em dinheiro, ele vai ter natureza salarial. Diárias para viagem, prêmios, abonos, participação nos lucros. Tudo isso não tem. É o que é caráter indenizatório. Eu tenho de um lado caráter salarial, o que não é salarial é indenizatório. E qual que é a diferença aqui? O que é indenizatório não vai repercutir nas demais verbas. Por isso que é importantíssimo eu saber qual verba vai ter reflexos ou não. Porque quando o juiz do trabalho for condenar a empresa ou o empregador a pagar, ele vai ter que calcular, opa, aqui reflete em férias, então vai ganhar um pouquinho de férias, um pouquinho do FGTS, um pouquinho do INSS, um pouquinho do 13º,
porque é uma verba salarial. Se não for uma verba salarial, paga-se a verba indenizatória e beijo, tchau. Tá tudo resolvido, tá? Importante, pessoal, eu trouxe até uma tabelinha do que integra salário e do que não integra salário. Então não deixe de pegar esse material que tá bem bacana que eu fiz pra vocês, tá bom? E agora, 19h35. Eu coloquei um extra, tá? Eu coloquei um extra aqui sobre contrato intermitente pra vocês lerem. Quem sabe, né? Não caiu na última, mas pode vir agora, tá bom? Pode aparecer agora no nosso 35º exame. Mas agora a gente vai passar para o processo do trabalho. Gente, processo do trabalho, como qualquer matéria processual, a linha do tempo é essencial, tá? Linha do tempo é essencial ter na cabeça. Com a linha do tempo na cabeça, você resolve muita coisa. Porque vocês já devem ter visto, e eu espero que vocês estejam treinando, tá? E se vocês não estão treinando, agora é hora de acelerar, fazer 2, 3 simulados por semana, se você puder. Se você não puder, sentar e ficar às 6 horas, né? Às 5 horas fazendo simulado, separa, faz questões todos os dias. Isso é importantíssimo, tá? Questões da FGV, para você conhecer a sua banca, para você saber a linguagem da sua banca. Porque aí você chega e você não leva um susto lá no dia 3 de julho. Você tá preparado, você tá preparada para aquilo. Você fala, mais do mesmo. Tudo ótimo, tá? Processo precisa ter a linha do tempo. Então, se você não assistiu aula de linha do tempo, gente, a gente tem uma aula que eu gravei com muito cuidado, com o negócio aparecendo assim, pra vocês irem acompanhando. É muito importante, tá? É muito importante você ter a linha do tempo na cabeça. E aqui, eu quero falar, a Deliane tinha me perguntado em direito do trabalho o que vai cair. Eu já falei, remuneração e salário vai cair. Em processo do trabalho vai cair recurso, não tem como, vai cair recurso e vai cair execução. Meu Deus, execução. Gente, vai cair execução, vai cair alguma coisa disso. Então, tem que estudar, tem que ficar de olho, porque execução não é algo tão fácil. E as pessoas também têm muita raiva no coração, não aceitam, e isso gera um bloqueio já com a execução. Até no processo civil é assim, ainda mais no processo de trabalho. E que é muito diferente, tá? E que é muito diferente do processo aqui da execução trabalhista, tá bom? Cuidado. Outro dia eu coloquei também uma pergunta lá no meu Instagram que todos os processualistas civis erraram, porque falaram que cabia agravo de instrumento de uma decisão interlocutória. E aqui no processo de trabalho, não. Pra que serve agravo de instrumento no processo do trabalho? Alguém sabe? Serve para uma única coisa. Serve para destrancar recurso. Ou seja, o recurso teve o primeiro juízo de admissibilidade negativo e eu quero levá-lo para o tribunal ou para a outra instância. Se eu já estou no TRT, eu quero ir para o TST. Agravo de instrumento, tá? Vamos para as questões que já estou falando aqui, já são 19h38. Vamos aqui, pessoal. A Beatriz, ela era empregada, minha xará, né? Ela era empregada de uma entidade filantrópica, tá? Entidade filantrópica. E aí vai perguntar, ela ajuizou uma reclamação trabalhista, e aí o pedido foi julgado procedente, e a entidade filantrópica recorreu da sentença, julgando o recolhimento das custas. Olha só recolheu custas. Gente, aqui no material tem o que é preparo. O que é preparo? Quando a gente fala do preparo recursal, eu estou falando de custas e depósito recursal. Não é só custas, é custas e depósito recursal. E você precisa saber, para que tudo faça sentido, para que serve o depósito recursal. O depósito recursal serve para garantir uma eventual execução. E por que você precisa lembrar da natureza, da razão de ser do depósito recursal? Porque aí você vai saber responder todo o resto. Quem que recolhe depósito recursal? Só reclamada, só empregador, só empresa. Por quê? Porque o reclamante não vai ser executado. Se ele não vai ser condenado a pagar nada, ele não tem que depositar nada, porque ele não tem que garantir eventual nada.
Só a empregadora recolhe depósito recursal, tá? E mesmo assim, a gente tem aquelas que são isentas, as que recolhem pela metade. Isso tá lá no artigo 899. Aqui é um exemplo desses. No fundo, a questão tá perguntando: essa entidade filantrópica tinha ou não tinha que recolher o depósito recursal? E aí, pessoal? Ela é isenta de recolher o depósito recursal ou não? O que vocês acham? Entidade filantrópica é isenta ou não de recolhimento do depósito recursal? Cuidado, não pode confundir com entidades sem fins lucrativos, tá? Entidade filantrópica é isenta. Entidade sem fins lucrativos, não. Entidade sem fins lucrativos vai recolher a metade. Não vai recolher a integral também, mas vai recolher o quê? A metade, tá? A metade. Então, olha. Então, qual que vai ser a resposta aqui dessa questão? Se vocês estão acompanhando com o material da Beatriz, a questão da Beatriz. Que o recurso está com o preparo adequado. Porque, diante da natureza jurídica da ex-empregadora, ela é isenta do depósito recursal. Porque ela é uma entidade filantrópica. E a entidade filantrópica é isenta. Está lá, parágrafo 10 do artigo 899. Diz o seguinte: são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Gente, atenção, eu tô falando de empresa em recuperação judicial. É diferente de empresa em liquidação extrajudicial. As empresas em liquidação extrajudicial têm que recolher tudo. A empresa em recuperação judicial está sendo isenta do depósito recursal, mas vai recolher custas. Se você estiver anotando, anota a súmula 86 agora. Súmula 86 do TST, que vai falar também da massa falida. Vai isentar a massa falida de custas e de depósito recursal. Então, a massa falida não precisa recolher nada para recorrer. O preparo dela, ela não precisa de nada para efetuar o preparo, tá? Não haverá, como é que a gente chama um recurso sem preparo? Alguém lembra como que chama um recurso que não teve o preparo recolhido? Não teve custas ou depósito recursal recolhido, é um recurso deserto, tá? Então, cuidado. Empresa em recuperação judicial está isento do depósito recursal, assim como a massa falida, súmula 86 do TST. Gente, eu trouxe um resumão no material, tá? Um resumão aqui de custas e de depósito recursal, para vocês lembrarem. O beneficiário da justiça gratuita não paga custas, a fazenda pública também não paga custas, MPT, massa falida, e a mesma coisa ali no depósito recursal. O depósito recursal, eu chamo a atenção que tem as entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial, que são isentas do depósito recursal. Professor Zanata entrou aqui e Raquel, minha querida amiga, professora maravilhosa, também veio aqui me prestigiar nessa noite. Nem acredito. Gente, próxima questão, a gente vai falar do Ramon. O Ramon, que estava em uma reclamação trabalhista aqui, a sentença de procedência parcial de seus pedidos, condenando o ex-empregador a pagar vários dos seus direitos. A sentença transitou em julgado, e essa condenação também condenou o ex-empregador e a condenação subsidiária da União como tomadora de serviços. A gente tem aqui o que? Uma terceirização. E a União, como contratante, né, como tomadora de serviços, foi condenada de forma subsidiária. E aí, pessoal, o enunciado vai dizendo, transitou em julgado, o valor da dívida é tanto, o Ramon tentou executar, se transitou em julgado, a gente vai para execução, e então o juiz, né, ele requereu ao juiz o direcionamento da execução em face da União, porque não estava conseguindo executar a empresa. E aí, como tinha essa responsabilidade subsidiária demonstrada, então, que não conseguiu atingir o patrimônio da empresa, da empregadora que contratou o empregado, foi atrás do patrimônio da União, que foi citado, mas discordou dos cálculos apresentados. A União, então, aí vem as perguntas. A União precisa ou não precisa garantir a execução aqui?
para recorrer, para impugnar os cálculos e para apresentar embargos à execução. O que vocês têm que lembrar? Essa, gente, é a questão mais difícil que caiu no 34º exame de processo do trabalho, tá? Porque essa resposta não vai estar num artigo de lei claro e simples. Você vai ter que raciocinar, sim. Muitas vezes a gente só quer a resposta ali na lei, né? Ah, isso pode, isso não pode e tal. Mas essa é uma questão, e por isso que é uma questão que você realmente precisa entender para que serve a garantia do juízo, para entender por que aqui a União tem ou não tem que garantir o juízo, tá? Isso é muito importante. E aí a gente tem que pensar sobre o depósito recursal. Por quê? Porque o depósito recursal, eu tô falando do processo de conhecimento, que eu vou depositar para garantir uma eventual execução. E eu disse para vocês que é importante vocês saberem a razão de ser do depósito recursal para saber quem que tem que recolher, quando que tem que recolher, até o valor da condenação. E aqui na execução é a mesma coisa. Se eu tenho que garantir a execução, eu tenho que garantir o valor que eu fui condenado. Agora, aqui a gente tem que lembrar, quem é isento lá do depósito recursal, e a Fazenda Pública é isenta, a União é isenta, também aqui não vai ter que garantir a execução. E aqui, por uma questão da indisponibilidade, da impenhorabilidade dos bens públicos. Então eu tenho que lembrar disso, pensar, isso aqui não vai estar na CLT, não está escrito. A União não tem que garantir a execução para apresentar embargos ou para impugnar os cálculos. Isso não vai estar dessa forma. Então você tem que realmente raciocinar aqui, entender, compreender que a União ela não precisa dessa garantia, até porque ela não pode dar em garantia os seus bens, porque são bens públicos, tá? Por isso que aqui, nessa questão do Ramon, a nossa resposta vai ser o quê? Que vai ser desnecessária a garantia do juízo para a União ajuizar embargos à execução, apresentar os embargos à execução. Embargos à execução, que é como se fosse uma defesa do executado, tá? Não é um recurso, mas é uma defesa do executado na execução. Então, gente, muito importante. Nessa última prova não caíram as coisas clássicas de execução. Caiu essa questão, que ainda que você não soubesse, se você parasse para pensar, e é por isso que eu falo, às vezes não deixa para fazer no final direito do trabalho, processo do trabalho, porque se você tá muito cansado, você não vai conseguir pensar em tudo isso. Mas se você tá mais no começo da prova, você consegue fazer todo esse raciocínio e você vê que é uma questão que poderia ser mais complicada, mais difícil, mas você vai ver, a União não pode, eu não posso penhorar os bens públicos, então aqui eu não posso exigir a garantia do juízo pela União. Se fosse a empresa ou ex-empregadora, ela teria que garantir o juízo, é uma condição para os embargos à execução serem apresentados. Mas a União não, por isso que aqui seria desnecessária essa garantia. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, falem aí. Vamos seguindo. Próxima questão, também está falando de execução, dos cálculos da execução. E aí vai falar que é apresentado o laudo, as contas foram homologadas, a sociedade empresária garantiu o juízo e ajuizou, né, apresentou os embargos à execução. Lembra que eu falei que precisa garantir o juízo para apresentar os embargos à execução. E o exequente, já que está garantido o juízo, apresentou impugnação à sentença de liquidação. O executado apresenta embargos à execução, prazo de 5 dias da garantia do juízo, garantia integral do juízo. O exequente, ele não vai apresentar embargos à execução, ele vai impugnar a sentença de liquidação. Qual o prazo? Mesmo prazo, 5 dias da garantia do juízo. Quem que garantiu o juízo? O executado, tá? Maravilha. O juiz julgou improcedentes ambas as ações, porque o juiz vai julgar na mesma sentença. Essa é a sentença, sim, a sentença na execução. A sentença na execução é a que resolve embargos à execução e impugnação à sentença de liquidação, tá? E aí sim a gente vai ter o quê? A sentença na execução. E por que eu tô falando isso? Porque essa é a sentença real oficial, a sentença da execução. É dessa sentença que cabe recurso. Porque o que a gente está chamando de sentença de liquidação, na verdade, não tem natureza jurídica de sentença. Tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Muitas vezes ela só homologa cálculos.
E daí não vai caber recurso daí. Eu vou ter que esperar para apresentar a defesa lá nos embargos de execução, depois que eu garanti o juízo, embargos de execução, impugnação, sentença de liquidação. E aí a sentença na execução é essa, que vai apreciar embargos à execução e sentença, impugnação à sentença de liquidação, tá? E aqui, o que aconteceu? Somente a sociedade empresária interpôs agravo de petição. Então, se você achava que eles iam perguntar qual o recurso cabível na sentença na execução, que você de jeito nenhum vai marcar recurso ordinário, porque a gente não tem recurso ordinário na execução, é agravo de petição, ele vai além. Então, olha, a sociedade empresária interpôs agravo de petição no prazo legal. Aí ele pergunta, e aí? Se agora o exequente quiser recorrer, ele pode? Como que ele faz se já passou o prazo dele? E ele está perguntando do recurso adesivo. É cabível recurso adesivo no processo do trabalho, gente? O que vocês acham? Pode ou não pode? Cabe ou não cabe recurso adesivo no processo do trabalho? E se cabe? Cabe recurso adesivo de agravo de petição? Então, olha, a letra B diz que o recurso adesivo não é aceito na Justiça do Trabalho porque a CLT é omissa a respeito. Tudo bem, mas aí se ela é omissa a respeito, a gente vai para onde? Ela de fato é omissa. A gente vai para o CPC, né? A gente vai ou para Lei de Execuções Fiscais ou para o CPC, no caso do processo do trabalho. Então, errado. Caberá ao exequente apenas apresentar contra-razões, pois o recurso adesivo só tem cabimento para recurso ordinário de revista. Opa, não tem para agravo de petição? Vai ter sim. Agravo de petição adesivo é aceito na seara trabalhista, sendo necessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. A gente vai ver que não é isso. Eu não preciso, tá vinculada à matéria. A súmula do TST vai nos dizer isso. E a letra A, que é a nossa resposta correta, diz que no prazo de contra-razões, o exequente poderá, querendo, interpor agravo de petição de forma adesiva. Quem nos diz isso é a súmula 283 do TST. A súmula 283 garante, então, a possibilidade da utilização do recurso adesivo previsto lá no CPC, aqui no nosso processo do trabalho. O que diz a súmula, pessoal? O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe no prazo. Adivinha qual que é o prazo? Qual é o prazo dos recursos trabalhistas? Alguém tem coragem de colocar aqui no chat qual é o prazo dos recursos trabalhistas? Alguém tem coragem de mandar um 8, assim? 8 dias, não é isso? 8 dias. 8 dias na hipótese de interposição de recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e recurso de embargos, que são os embargos ao TST. Embargos ao TST, tá? E aí o finalzinho da súmula, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária, tá? Não precisa ter relação. Eu posso recorrer adesivamente de um outro ponto sem problema. Tiago, você errou, mas você nunca mais vai errar. Porque todos os prazos aqui no processo de trabalho são de 8 dias. Por que eu tô falando todos com tanta segurança? Porque a gente vai ter sim uma exceção dos embargos de declaração que cabem de toda e qualquer decisão, que aí sim 5 dias. E o RE que não é nosso recurso, não é recurso próprio da Justiça do Trabalho, é recurso lá para o STF, 15 dias, tá? 8 dias aqui pra gente, 8 dias pra gente, tudo. RO, agravo de petição, agravo de instrumento, agravo interno, recurso de revista, embargos ao TST, tudo 8 dias. Tá bom, pessoal? Então, importante, súmula 283, dizendo o quê? Que cabe sim recurso adesivo aqui no processo do trabalho. Temos só mais 2 questõezinhas pra gente finalizar a nossa live, mas a gente tá rendendo bem, muitos assuntos aqui trabalhados. Espero que vocês estejam revisando e quem não estiver revisando esteja aprendendo alguma coisa hoje, tá? A nossa penúltima questão, deixa eu tomar uma aguinha. A nossa penúltima questão diz que no dia 7 de fevereiro, meu aniversário, o Carlos ajuizou uma reclamação trabalhista pelo rito ordinário contra a sociedade empresária. E aí, no dia
Naquela vara era muito organizado, estava tudo em dia. E a empresa foi citada dia 9 de fevereiro, 2 dias depois. E foi designada a audiência para o dia 10 de fevereiro, ou seja, 4 dias depois de proposta, né, a reclamação e 2 dias após a citação. Pode ou não pode? Eu posso marcar uma audiência 2 dias após a citação da reclamada? Não posso, gente. Ah, professora, mas isso não existe, né? Isso é só no mundo das provas. É, só no mundo das provas mesmo. Hoje em dia demora um pouco mais para ser marcada a audiência. E olha que a Justiça do Trabalho é uma justiça célere aí, na maior parte do Brasil. A gente tem um andamento bem razoável aí do processo. Mas a gente tem um dispositivo expresso na CLT falando que eu não posso marcar em menos de 5 dias. Então, entre a citação, entre a notificação da empresa até a audiência, a primeira audiência, né? Nesse caso aqui, o enunciado traz que é uma audiência una, tá? Uma audiência una também é uma ficção das provas, né? E da CLT. Mas a primeira audiência, a audiência una, eu preciso ter 5 dias entre a citação e essa audiência. Isso está lá no artigo 841. Artigo 841 da CLT, caput, que vai dizer que recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Então, gente, não poderia ter sido marcado 2 dias depois. Resposta certa, letra A. A audiência deve ser remarcada se houver pedido do reclamado, porque não se observou o prazo mínimo de 5 dias. Maravilha, pessoal. Então, eu preciso de 5 dias. Gente, isso aqui não é prazo recursal, não vai confundir. Isso é entre a citação e a audiência, una audiência inaugural. Última questão. Tamo junto. Espero que vocês não estejam tão exaustos. Só mais essa, para vocês descansarem um pouco ou estudarem, continuarem os estudos, porque agora a gente está na nossa reta final. A gente não pode bobear, porque vamos ser aprovados todos agora nesse 35º exame. A última questão fala de uma reclamação trabalhista cujo valor da causa era de 30 salários mínimos. 30 salários mínimos, tá? Gente, 30 salários mínimos, a gente tem que pensar, sempre que eu tenho um valor da causa, eu vou pensar o quê? Procedimento. Eu tô em qual procedimento? Como que eu sei se eu tô no procedimento sumário, sumaríssimo ou ordinário? Valor da causa. Como que eu calculo o valor da causa? Pelo somatório dos pedidos. Então, no procedimento sumário até 2 salários mínimos. E eu sempre falava, isso aí não cai em prova, e há algum tempo atrás caiu na prova da OAB, né? A sorte é que a gente fala que não cai, mas a gente dá aula só pra não ter perigo do aluno falar assim, a professora disse que isso nunca ia cair. Até digo que não vai cair mais, a gente ensina, né? Porque vai que a gente tem uma hora que a banca não sabe mais pra onde correr e cobra umas coisas um pouco esquisitas e bem pouco usuais. Mas aqui a gente está em 30 salários mínimos, então é acima de 2 salários mínimos até 40 salários mínimos. Eu tô no procedimento sumaríssimo. Eu posso escolher o procedimento sumaríssimo porque ele é mais célere, tá? E o procedimento ordinário acima dos 40 salários mínimos. Sempre lembrando, o procedimento sumaríssimo, por ser mais célere, ele não admite citação por edital. Se eu tiver também administração pública, autárquica, fundacional no meu polo passivo, eu não posso propor a reclamação pelo procedimento sumaríssimo, tem que ser pelo procedimento ordinário. Então eu tenho alguns detalhes. No nosso material tem uma revisão sobre procedimento sumaríssimo. Mas vamos continuar aqui. Então eu tô no procedimento sumaríssimo. E eu parei para falar isso porque isso está lá no comecinho da questão. E quando fala valor da causa, isso já tem que piscar para você ficar atento que, opa, talvez ele me pergunte alguma coisa do procedimento. E aqui ele vai além. Porque ele fala disso, o pedido único está baseado no entendimento sumulado pelo TST, cabendo a aplicação literal da súmula, tá? Cabendo a aplicação literal da súmula. Ainda assim, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Você, na qualidade de advogado de Plínio, apresentou o recurso cabível, mas o TRT manteve a decisão,
Qual que é o recurso cabível, gente? Qual que é o recurso cabível de uma sentença no processo de trabalho? Recurso ordinário, a ser julgado pelo TRT, que manteve a decisão, sem que houvesse no acórdão dúvida, contradição, obscuridade, contradição. O que o enunciado está dizendo? Não cabe embargos de declaração. Tá tudo certinho, eu não tenho que integrar a decisão, eu não tenho que esclarecer nada. Não cabe embargo de declaração. Considerando que a decisão do TRT foi publicada numa segunda, que isso aí não interfere em nada com o que ele vai perguntar, assinale a opção que indica a medida judicial que você adotaria para o caso. Ele está perguntando, eu posso recorrer desse acórdão no TRT? E eu não estou falando de embargo de declaração, porque não há dúvida, não há contradição, obscuridade, contradição. E aí você tem que pensar, cabe recurso de revista? Porque se eu lembrar da linha do processo do trabalho, eu tenho uma sentença, tenho um recurso ordinário, vai ser julgado pelo TRT, do TRT, recurso de revista para o TST. E aí, gente, cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo? Cabe. Mas em todas as hipóteses, como no procedimento ordinário? Não. E aí é o parágrafo 9º do 896. Parágrafo 9º do 896 que vai nos dizer quando que cabe o recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Quais são as hipóteses de cabimento? Hipótese de cabimento. Primeiro, súmula de jurisprudência uniforme do TST. Súmula vinculante do STF ou violação direta à Constituição. Gente, violação direta à Constituição sempre vai caber, tá? Procedimento sumaríssimo na execução, processo de conhecimento comum, ordinário, sempre cabe por violação à Constituição, tá? É a grande hipótese do cabimento do recurso de revista. Mas aqui a gente ainda vai ter outras hipóteses, que é a súmula vinculante do STF, que também cabe no procedimento ordinário, mas não cabe na execução, tá? Súmula de jurisprudência uniforme do TST, que é a hipótese aqui do Plínio, né? O Plínio Barbosa e tal, dos 30 salários mínimos, e o pedido único da ação está baseado em entendimento sumulado pelo TST. Então, é uma das hipóteses, sim, de cabimento do recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Portanto, seria que letra D, caberá recurso de revista. Gente, sempre tem uma questãozinha dessa que vai falar qual a medida judicial cabível, qual o recurso que você vai apresentar, o que o advogado deve fazer nesse caso. E se você tiver a linha do processo do trabalho na cabeça, né, a linha do tempo, assim, você não terá dificuldades de responder. Tá bom, pessoal? Falei bastante, mas espero ter ajudado vocês, tirado umas dúvidas, porque essa prova é de vocês, o 35º exame tá chegando. E eu tô confiante, tá? Que vai ser uma excelente prova. As provas em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho têm sido muito boas. A gente não tem tido até muitas anulações. Então, façam muito exercício, revisem e a partir do exercício vejam o que tá faltando. Se é teoria, se é alguma questão específica. Agora não é hora de abrir livro, doutrina, essas coisas, tá? Mas é hora sim de você saber estrategicamente que assuntos você tem que revisar para que você garanta aí seus 40 pontos e a gente se encontre numa preparação que é bem mais gostosa, na minha opinião, e mais elaborada, tá bom? Da segunda fase. Eu adorei estar aqui com vocês, foi um grande prazer ter pessoas tão especiais aí na plateia, né? Nessa plateia virtual, foi uma delícia. Um beijo muito grande, boa noite e bons estudos. Até mais, pessoal. Amanhã também tem aula de civil e empresarial. Não percam, tá? Não percam. E depois vai ter mais lives de outras coisas, tá? Espero que vocês gostem muito de todo o conteúdo que a gente tá produzindo aí pra vocês. Show, show, show! Que bom, Thiago, que será em trabalho. Que ótimo, gente. Um abraço e boa noite pra vocês.